Que ela faz?
Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, que bom. E me vendo aí também? Tranquilo? sim. Maravilha, maravilha. A professora Glaucia, acho que explicou para vocês alguma coisa quanto ao horário? Que houve uma mudança de horário e teve um remanejamento aí. Bem, gente, nós vamos começar. E para começar, vão aparecendo aí, vão se mostrando. Tá bom? Mais gente chegando aí. Bem, nós vamos começar. Então, alguns materiais vocês precisam ter em mãos, tá? Esse daqui, já deixa esse material pronto, tá bom? Deixe também esse material pronto aí, tá bom? Deixa esse material aqui também. Olha, gente, se eu não perceber que vocês estão na sala, eu tive um problema já com alguns alunos, porque eles deixaram o nome aqui, né, ou a foto, e eu chamei algumas vezes para participar da aula, não participou, em outras palavras. O aluno não estava na aula e é ruim isso, né? Aí eu fico aqui esperando a resposta do aluno, com cara de ué, não é bom. Então o aluno não estava presente, não estou dizendo que é o caso de vocês.
mas eu prefiro realmente ver o aluno. Só se a circunstância estiver bem realmente difícil, manda no chat aqui e eu vou compreender, tá? Olá, professora Glaucia, pode falar. Deixa eu falar. Eu estou admitindo os alunos, só que tem aluno que está sem nome, não dá. Tem um linkzinho aqui que acabou. A pessoa entra de novo, só tem siglas, DI, alguma coisa, renomeia para poder entrar, tá bom? Porque nós já tivemos problemas com essa sala, então eu vou derrubar, tá DIWU, tá um símbolo aqui. Então a pessoa entra novamente com o nome, tá? Tá ótimo. E eu vou fazer isso, vou tomar esse procedimento com todos que entrarem desse jeito. Ó, O ele certo já... seria entrar com o vídeo. Tá? Então, eu estou fazendo a admissão dos alunos aqui, só que se entrar sem nome, não vou fazer. Obrigada, Pro. Não vou atrapalhar mais você. Ah, Estou que aqui isso, de só. forma alguma, obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Vai para a sala de espera. Então, alguns alunos estão indo para a sala de espera aí. Gente, bom demais ver vocês. Olá, a Lívia tá no escurinho aí, até parece gamer, tá bom? Ó o Jonas aí, o Jonas tá todo encapuzado. Rapaz, você tá com frio mesmo, hein? A Marina disputando espaço ali, né? A Lívia, misericórdia. Que é isso? Que situação. Olha, eu preciso falar com seus pais, viu? Preciso falar com seus pais, a situação tá ruim. Ó, o Lucas tá Ah, ali com a cara de não. ué. A Raíssa, ela, dessa vez, para dormir, ela deixou um pouquinho mais escuro. Vai ficar melhor. Ó, o Paulo aí, Paulo colocou uma foto aí no fundo aí, ficou bacana, hein, Paulo? Aí sim, hein? Camila, tudo bem, Camila? Esse fundo rosa aí é para falar que é o seu quarto, é isso? Que bacana. Legal. A Juju, aí, Juju tá na mesa, tá top aí, hein? Tá realmente com cara de estudante o negócio aí. A Tatá está limpando o rosto agora, gente. Olha lá. Aí, Maria Clara, linda, tudo bom? Que show, gente. Que show. Vamos começar? Esse Mate Walker aqui, quem é? Não aparece. Não aparece a foto dele, eu vou colocar na sala de espera. Sou eu, professor. Sou eu, professor. Tô vendo É o Matheus. O o Matheus. mangá. Ah, tá. Mas aí, Matheus, coloca o seu nome mesmo e de preferência o vídeo, tá? Se tiver condições aí. Eu só falei Tá com a bom. Júlia aqui, tá bom? Sobre o problema dela, mas aí já tá tudo ok entre ela e eu aqui. Tranquilo. A Mariana também já falou aqui para mim. Ok, Mariana, muito obrigado. Tá bom? Aê, Matheus, agora sim. Ó, o Matheus deu uma penteada no belo aí, ficou bonitão, hein, Matheus? Desse jeito aí, vai longe. Gente, vamos começar. Hoje eu preparei uma série de coisas, porém eu terei que cortar algumas informações, tá bom? Devido ao nosso tempo, devido ao nosso tempo. Na apostila de vocês, é interessante, eu queria comparar algumas coisas. Nessa apostila aqui de vocês, estão me vendo? Nessa apostila, acontece o seguinte, vocês têm um conteúdo que é o mesmo conteúdo que aparece nessa apostila do segundo ano do ensino médio. Tá bom? É lógico, com algumas diferenças e alguns acertos, mas nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Eu queria passar um vídeo para vocês. Vamos ver se vai dar certo esse vídeo que eu preparei aqui para vocês. Vou jogar no YouTube aqui.
Bem, eu acho que vocês vão conseguir assistir. Vamos assistir esse vídeo, mas antes disso, eu queria que vocês tentassem anotar no caderno de vocês 4 coisinhas aí. 4 coisas. Durante o vídeo, tá? 4 coisas durante o vídeo no caderno. Bem-vindo, Felipe. Ó, o Felipe deu um talento no cabelo aí que ficou top, hein? Então, 4 coisas. Eu quero que vocês tentem anotar aí. Os personagens, são poucos personagens, tá? Quem são os personagens? Eu vou passar um conto. Quem são os personagens? Depois, o espaço, ou seja, o lugar onde as coisas acontecem, ou os lugares, tá bom? O momento em que isso acontece, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, o momento em que isso acontece. E eu também queria que vocês anotassem do que se trata a história. Do que se trata a história. Tá bom? É um vídeo aí de 9 minutinhos para a gente começar. Vinícius, seja bem-vindo. Murilo, como sempre, espetacular. Tá bom? Então, vamos tentar assistir esse vídeo aí agora. Se vocês não estiverem ouvindo, dê um toque para mim aí, tá bom? Por favor. Mestre incontestável do conto, Orígenes Lessa legou-nos vasta produção nesse gênero. Com uma larga abrangência temática e um constante apuro de linguagem, acabou por se tornar um clássico em nossa literatura. Na história que veremos, o autor propõe-nos várias leituras, algumas metafóricas. Quem não tem, nos desvãos e frinchas de seus subterrâneos mais profundos, uma aranha arredia, a qual, no entanto, se compraz embevecida com os noturnos de Chopin ou com a gavota de Tárrega. Mas o hábito rotineiro, a convenção preconceituosa, acabam quase sempre por matá-la como terrível infratora de códigos. E advertindo: que perigo, hein? Era assunto para um conto? Perguntou o Enéas, cercando-me no corredor. Não, obrigada. Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. Não, não é preciso, fica para outra vez. Você está com pressa? Muita. Bem, de outra vez será. Dá um conto estupendo. E com essa vantagem, aconteceu. Tá bem, então, até logo, tenho que apanhar o elevador. Quando me despedia, surge um terceiro. Então, o que há de novo? Estávamos batendo um papo, eu estava cedendo de graça um assunto notável para um conto, mas conto não é gênero meu. Continuou o Enéas. Sobre o que é? Perguntou o outro. Sobre o que é? Perguntou o outro. Um caso passado. Conheceu o Melo, que foi dono de uma grande torrefação aqui em São Paulo? Pergunta dirigida a mim, era mais fácil concordar. Conheci. Pois olhe, foi com o Melo. Eu ouvi a história dele mesmo. Não sei se você sabe que o Melo é um violonista famoso, um artista. Bem, eu vou indo, eu tenho um encontro marcado. Fica a história para outra ocasião, não leve a mal, você sabe, eu sou escravo. Ora essa, claro. Até logo. Chamei o elevador. É um caso único. Único no gênero. O Melo tinha uma fazenda, creio que na Alta Paulista. Passava lá enormes temporadas, sozinho, num casarão desolador. Era um verdadeiro deserto. E como era natural, distração dele é violão de guerra. No fundo, um romântico, um sentimental. Tudo quanto é modinha, sentida que há por aí, tira até lágrima da gente quando o Melo toca. Completo, Enéas continuava. E não é só modinha. Os clássicos, música no duro, a tarantela de Liszt é qualquer coisa interpretada pelo Melo. Isso foi contado por ele, hein? Não estou inventando. Eu passo a coisa como recebi. Uma noite, sozinho na sala de jantar, o Melo puxou o violão meio triste e começou a tocar. Tocou sei lá o quê, qualquer coisa, sei que era uma toada melancólica, acho que havia luar. Ele não disse, mas quem fizer o conto pode pôr luar, carregando mesmo, sempre dá mais efeito, dá ambiente. O elevador abriu, quis entrar, sobe, recuei.
Você sabe, nessa história de literatura, o que dá vida é o enchimento, a paisagem, um tostão de lua, duzentão de palmeira, quatrocentão de vento sibilando na copa das árvores, é barato e agrada sempre. De modo que quem fizer o conto deve botar um pouco de tudo isso. Eu dou só o esqueleto. Quem quiser, que aproveite. O Melo estava tocando. Luz, isso ele contou, fraca, produzida na própria fazenda. Bem, isso não vem ao caso. Luz vagabunda, fraquinha. Desce, completo. O Melo estava tocando. Inteiramente longe da vida. De repente, olhou para o chão. Poucos passos adiante. Enorme, cabeluda. Uma aranha. Caranguejeira. Ele sentiu um arrepio. Era um bicho horrível. Parou o violão para dar um golpe na bruta. Mal parou, porém, a aranha, com uma rapidez incrível, fugiu, penetrando numa frincha da parede entre o rodapé e o assoalho. O Melo ficou frio de horror. Nunca tinha visto aranha tão grande, tão monstruosa. Encostou o violão, procurou um pau para maior garantia e ficou esperando. Nada. A bicha não saía. Armou-se de coragem, aproximou-se da parede meio de lado, começou a bater na entrada da fresta para ver se atraía a bichona. Era preciso matá-la, mas a danada era sabida. Como não vinha mesmo, voltou para a rede. Pôs-se a tocar outra vez a mesma toada triste. Não demorou. A pernona cabeluda da aranha apontou na frente. O Enéas continuava. Apareceu a pernona, a bruta foi chegando, veio vindo. Mas a aranha, depois de uma ligeira hesitação, antes que o homem se aproximasse, afundou outra vez no buraco. Ora essa, ele ficou intrigado. Esperou mais um pouco e começou a tocar. A aranha apontou. Foi saindo da festa. Avançava lentamente, como fascinada. Apesar de enorme, cabeluda, tinha um ar pacífico, familiar. Melo teve uma ideia. Será por causa da música? Desce. Eu vou na outra viagem. Dito e feito, continuou Inés. A bicha ficou titubeante, como tonta. Depois moveu-se lentamente, indo se esconder outra vez. Quando ele recomeçou a tocar, já foi com intuito de experiência, para ver se ela voltava. E voltou. Aranha vinha, aranha voltava, 3 ou mais vezes, até que ele resolveu ir dormir. No dia seguinte, passou o dia inteiro excitadíssimo. Teve que almoçar com os colonos no cafezal, andou a cavalo o dia inteiro e sempre pensando na aranha. O sujeito que fizer o conto pode tecer uma porção de coisas em torno dessa expectativa. Só à noite voltara para o casarão da fazenda. Foi correndo buscar o violão, estava nervoso. Queria saber se ela voltava. Começou a tocar como quem se apresenta em público pela primeira vez. Tocou, o olho na fresta. Qual não foi a alegria dele quando 15 ou 20 minutos depois percebeu que era ela. Desce, sobe, desce, sobe. A aranha surgiu de todo. O mesmo jeito, estonteado, hesitante. Parou a meia distância, estava escutando. Evidentemente estava. Aí, ele quis completar a experiência. Quando o silêncio se prolongou, a caranguejeira começou a se mover pouco a pouco, como quem se desencanta, para se esconder novamente. É escusado dizer que a cena se repetiu nesse mesmo ritmo uma porção de vezes. E para encurtar a história, a aranha ficou famosa. Todas as noites era aquela romaria. Amigos, empregados, gente da cidade, todos queriam conhecer a cabeluda fã do luar do sertão e de outras modinhas. E até de música boa. Chopin, eu não sei qual é, mas havia um noturno de Chopin que era infalível. Mesmo depois de acabado, ela ainda ficava como que amolentada, ouvindo ainda. E tinha predileção especial pela gavota de Tárrega. Havia ocasiões em que custava aparecer, mas era só tocar a gavota, ela surgia. O curioso é que o Melo se tomou de amores pela aranha.
ficou sendo a distração, companheira. E ele conta que, desde então, não sentiu mais a solidão incrível da fazenda. Os dois se compreendiam, se irmanavam. Ele sentia quais as músicas que mais tocavam a sensibilidade dela e insistia nessas para agradar a inesperada companheira de noitadas. Chegou mesmo a dizer que após 2 ou 3 meses daquela comunhão, o caso já não despertava interesse. Os amigos já haviam desertado. Pois bem, uma noite apareceu um camarada de fora que nem sabia da história. Hospedou-se com ele. Os dois ficaram conversando longamente. Às tantas, esquecido até da velha amiga, o Melo tomou o violão. Não se lembrou de avisar o amigo? A aranha, coitadinha, apareceu. O amigo escutava. De repente, seus olhos a viram. Arrepiou-se de espanto e, num salto violento, sem perceber o grito desesperado com que o procurava deter o hospedeiro, caiu sobre a aranha, esmagando-a com um sapatão cheio de lama. O Melo soltou um grito de dor. O rapaz olhou sem compreender e comentou: "Que perigo, hein? Que perigo!" O outro não respondeu logo. Estava pálido, uma angústia mortal nos olhos. E justamente quando eu tocava a gavota de tárrega, que ela preferia, tadinha. Mas o que há, eu não compreendo. E vocês não imaginam o desapontamento, a humilhação com que ele ouviu toda essa história que eu contei agora. Desce! Bem, gente, abram o microfone aí. Podem abrir o microfone. É sério que o cara matou a aranha? Ah, tem graça. Meu QI desceu, não entendi nada, muito rápido. Sem graça, Mas não sem graça respirava? nada. Que talento. É louca. Vamos lá, uma pausinha. Murilo, vamos lá. Murilo, qual foi a sua percepção? O que você pôde captar aí de mensagem? Mano, porque do nada era uma conversa, aí beleza, elevador, não entendi nada, história, aí pulou da conversa pra uma história de um cara com violão, aí eu fiquei tipo uma fazenda, aí tipo não tem entendendo nada, e ele do nada... E o final, que a aranha... Legal. Raíssa, o que você pegou da história aí, Raíssa? Por favor. Rapidinho. Eu não entendi o começo porque começou a falar de elevador, corredor e escada, eu não entendi nada dessa parte. Depois eu entendi que o cara, o Melo, tá? Ele tem um nome. Aí ele fica lá na rede dele, sem nada pra fazer, um baita de um preguiçoso. E aí ele fica lá tocando o violãozinho dele, músicas altamente melancólicas, ele tava depressivo. E aí surgiu ali uma aranha caranguejeira, pernuda, cheia de pelo, sabe aquelas que assustam qualquer um? Então, aí ele vai atrás da aranha, junto com o violão dele, e ela entra na fresta da parede. Beleza, tudo bem. Aí ele tem a seguinte ideia maravilhosa de pegar um cabo para enfiar dentro daquela fresta para matar a aranha. Mas não deu certo, né? Como podemos ver, ele só matou a aranha no final. Depois ele percebeu que tocando violão a aranha saía da fresta. E aí quando ela saía da fresta, eu acho que ele contou pro povo e o povo ia lá ver que quando ele tocava o violão a aranha saía. Aí quando ela não saía mais, ele foi lá e matou ela, porque ele ficou infeliz porque ela não saía mais pra ver ele tocando música melancólica. Não. Tá, quase, você foi bem, o finalzinho deu problema. Lembrando que era um rapaz que estava no elevador, chegou o vizinho lá e ele foi contar uma história para esse vizinho. Aí o vizinho falou, não. Aí chegou o terceiro, aí para esse terceiro ele contou a história sobre um tal de Melo. Professor. Tá bom? É isso que aconteceu, Entendi. Isa, pode falar? Então, tinha algumas partes que a mulher falava, sobe, desce, não, vai descer no próximo. Tá, Tava então de ônibus, tava de elevador, tava o quê? Ela Olha tava só. falando do elevador. Olha como é que O funciona tal isso. de Enéas que tá contando a história. É o Enéas. Ó, aqui. É. Seguinte, a situação é semelhante a essa. O Vinícius e eu estamos conversando e eu vou contar a história sobre um tal de Murilo que lá ele tocava. Então eu converso com o Murilo na frente do elevador, com o Vinícius na frente do elevador. Um vai subir, outro descer, o elevador para,
sobe, não, desce. E a gente continuou conversando, e o elevador vai, sobe, desce, sobe, desce. Por ter acionado, toda hora o cara do elevador lá pergunta, sobe, não, desce. E nós estamos conversando, contando a história lá do que aconteceu em tal lugar. Tudo bem? É disso que se Tudo trata. bem. Tá. A cara de alguns... O Matheus teve uma hora que fez assim. Abriu os olhos, começou a rir. Tá bom. Só uma correção, Raíssa. No final, a história do Melo tocando a Gavota de Tárrega é uma música. E a Aranha toda vez parava para ouvir essa Gavota de Tárrega. E quando ele acabava, ela voltava para a festa. Ficou tão famosa essa história, a cidade toda conhecia. Mas chegou um visitante que não conhecia a história da Aranha. Só conhecia o Melo. Quando chegou lá, ele começou a tocar. Só que o visitante não sabia a respeito da Aranha, que era amiga do Melo. Quando viu a Aranha, meteu o sapatão na Aranha e matou a Aranha. Então não foi o Melo, foi o cara. É porque o Melo e a Aranha ficaram amiguinhos. De tanto ela aparecer, né? Não tem como. Então, tipo, resumindo, no geral, esse conto ele se trata de uma história de um amigo, quer dizer, de um músico que conheceu do relacionamento de um músico com uma aranha, é isso? Então, definitivamente, o cara era um antissocial que não tinha amigos, ele resolveu fazer uma amizade com uma aranha. Que aparecia de vez em quando. Era preguiçoso. Eu acho que ele era meio solitário, tipo, pelo que deu pra entender. Ele era amigo de uma porque aranha. Então, porque no final da história, a moça até fala que ele ficou solitário, porque que ele não sei Totalmente depressivo. Alguém tinha que apresentar músicas novas pra ele, não música Olha, melancólica. eu acho que foi um delírio, nada disso aconteceu, ele tava dormindo, loucão. Eu acho que foi um surto. Boa. Mas já é um grande alerta pra gente, para não cair pro mesmo caminho, né? Ficar trancado no celular, lá no quarto no celular, esquecendo do mundo, né? Ó, e não é porque nós estamos na quarentena que a gente não pode falar com os amigos, não. A gente tem que fazer isso. E também para Gente. tampar as frestas da parede. Boa, boa. Que lugar que as coisas aconteciam mesmo? Ou quais lugares? Eu acho que aconteceu numa casinha. Não, gente, em São Paulo. Era no corredor, em frente ao elevador, e a história se passa em uma fazenda. A história que o personagem conta se passa na fazenda. Justamente. Então temos dois lugares. Esses dois lugares é que nós chamamos de espaço. Tá bom? Esses lugares aí onde nós chamamos de espaço. Quando que isso aconteceu? Tem um tempo? Tem algum momento? Eu ouvi ela falando. A história que o cara conta é de noite, uma noite de luar, que ela fala. Uma noite de luar. Então existe um tempo também. Uma noite de luar. Justamente. Então esse é o tempo. Quando a gente fala em tempo, não é só passado, presente e futuro, mas um determinado momento. Tá bom? Então tem que lembrar disso. Personagens. Quantos personagens? O Melo, que era o Melo, não batia na cabeça. Primeiro vizinho. A aranha e os dois vizinhos. 4 personagens. Primeiro vizinho que tava ocupado, que ele tava com pressa. Aí o cara que a história, o cara que parou pra poder ouvir a história, o Melo, a aranha, o cara que pisou na aranha e o povo que assistia, que a aranha ficou famosa. Então, nós temos sempre personagens primários, personagens secundários. Primários são aqueles que efetivamente participam. Secundários são aqueles que são mencionados, tá bom? Participantes mesmo, nós temos o cara que conversa com o outro no elevador, certo? Uhum. O Melo, a aranha e o assassino da aranha. O assassino da aranha é aquele Luar do Sultão? Porque tem uma hora... Sertão que ela fala isso? Não, ela fala isso fazendo uma referência àquela cantiga, né? No luar do sertão, ou seja, num lugar bem afastado, tranquilo. Tá bom? Só por isso. Por esse motivo. Bem, gente, vocês já perceberam, então, que existe aí uma série de personagens, uma série de elementos dentro de um conto. A história em si é uma história longa? Mais ou menos. Acho que não.
Não dura nada. 9 minutos. Olha, eu acho que a história não é longa, mas pela mulher ter contado todos os detalhes de cada coisa, ficou longa. Esse é o ponto. A história em si é uma coisa, é bem curtinha, mas tem tantos detalhes, que ela se tornou aparentemente longa. Olha só, pensando nisso, fazendo um exercício aqui, ó. Se fosse para vocês descreverem a quadra, como é que você descreveria a quadra? Lá onde que você joga lá A quadra da escola? A quadra da escola, isso. Azul, Grande. parede, grade, grande, gol e aquele troço lá Pintada. de cesta. O troço de cesta. Isso. Uma cesta. Então, vocês descreveram a quadra. A quadra me lembra dor, acredita? Tá bom? Com grade, traves, travessões. Vocês descreveriam assim. Agora, olha como que funciona a descrição no conto. No conto é assim, ó. Lá na quadra da escola de Vila Galvão, eu lembro daquele momento importante em que o professor Júlio chamou toda a galera para fazer uma atividade física que eu, particularmente, não achava interessante. Naquele ponto extremo, lá do outro lado, próximo à secretaria, ficaria o meu time. O meu time ficaria ali posicionado para tentar tirar a bola do outro time, que, por sinal, ficou bem no meio, próximo àquela linha amarela, fica na região central, onde nas duas laterais tem buracos para encaixes das duas traves, onde se coloca a rede de vôlei. Porém, eu percebi que o time adversário, que deveria estar no meio da quadra, próximo àquela região ali da bola central, eles ficaram todos acomodados na arquibancada, que tem somente 2 estágios. Pequena arquibancada para um colégio, né? Porém, todos eles ficaram bem acomodados ali, atrapalhando a nossa concentração antes de começar o jogo com gritarias estúpidas. Gritaria, por exemplo, jogue a bola no troço que tem ali, jogue a bola no troço que tem ali. Isso nos atrapalhou constantemente. Ponto. Gente, eu falei sobre a quadra? Sim. Falei sobre a quadra. Mas o que mais eu coloquei? Você contou, você falou da quadra, mas você deu prioridade ao que aconteceu lá dentro. Isso, então eu contei situações ou situação dentro de um espaço e descrevi o espaço. Foi isso que aconteceu no conto. Todo conto mostra o espaço, mostra o tempo, mostra os personagens, mas dentro de uma situação ou de algumas situações. Por isso tem tanto enchimento. Olha, ao invés de eu falar assim, a quadra com o chão pintado de azul, eu falaria assim, aquela quadra que tem mais lateral do que frente e do que fundo. É lógico, nós estamos falando, pensando aí em um retângulo. Se fosse uma quadra com tamanhos iguais, seria um quadrado. Azul, mas não é um azul comum, é um azul próximo àquele antigo azul calcinha lá, que o pessoal fala azul celeste, né? Mas é aquele azul meio desbotadinho. Mas recentemente ela passou por uma pintura, você quer saber, viu? Isso foi lá no dia 10. Foi no dia 10 de abril, passou por uma pintura, então aquele azul que parecia azul calcinha, agora se tornou um azul vivo, assim, azul bonito, parecendo o olho daquela... Eu lembro de uma moça suíça que viu um olho maravilhoso uma vez, foi numa foto, se fosse pessoalmente, minha esposa teria batido em mim, com certeza. Então, lá naquela quadra, que tem aquele fundo azul bonito, foi lá que nós começamos a jogar o futebol de areia. Por que areia? Porque nós colocamos areia para jogar no futebol de areia na quadra. Tudo bem que quando eu caí naquela quadra eu me machuquei bastante, mas foi lá que fiz todo aquele jogo. Ponto. Você percebe que a quadra ficou cheia de detalhes, a situação ficou... Você fica fugindo, comentando outras coisas. Então você faz enxertos. Parece que eu conversando normalmente, mano. No conto que vocês viram agora, pode ver que ela falou assim, é um duzentão disso, um trezentão disso, pode encher mesmo. Quanto mais colocar, melhor fica o conto. Essa é a ideia. Nós temos que encher de informação, mesmo que a história seja curta. Beleza? Compreenderam a ideia central de um conto? E como é que funciona a estrutura de um conto? Entendi. É tipo falar como o Vinícius fala, que tá certo. Nossa! Aí, Vinicião, no crédito, hein? Então, Maravilha. professor, o conto Pode ele falar. seria tornar uma história pequena
numa história um pouco complexa, por assim dizer, por ter Detalhada. mais detalhes. Isso, detalhada. Precisa Então, ser contada rapidamente? Tem necessidade disso? Ficar tipo, falando tão rápido que você não entende o que a pessoa tá falando? não. Mulher... Eu estou narrando, falando aqui. Mas o conto, ele também é um gênero escrito, né? A gente não pode esquecer isso. Mas se você perceber, se ele fosse falado de uma forma bem lenta, talvez a atenção não fosse a mesma, devido à riqueza de detalhes. Percebe que quando você fala rápido, o espectador, né, aquele que está interagindo, ele fica assim, ó, meu, ou eu estou abismado pela velocidade, ou eu não estou entendendo nada, ou que negócio interessante, mas de alguma forma prende a atenção do leitor, ou do ouvinte. Então essa é a ideia do conto, tá bom? Maravilha? Até aí. Ó, na página do livro de vocês, esse daqui, na página 26, página 26. Página 26. Nós temos aí algumas características, né, de um conto narrativo, como é que ele se organiza. Nós temos aí falando sobre o que é conto, na verdade. Temos o narrador, o enredo, o personagem. Vamos lembrar um pouquinho de cada um. Embora o conto seja um gênero narrativo, muito usado hoje, ele foi criado há muito tempo, gente. Há muito tempo. Na verdade, ele vem da tradição oral. Então, lá nos antigos mesopotâmicos, eles começaram o processo de escrita de narrativas acrescentando o conto. Mas ele foi se modificando. A partir do século XX, ele criou uma estrutura do mesmo jeito que nós temos hoje. Foi isso a partir do século XX, tá? No século em que eu nasci. Triste realidade. Século bem longínquo. Tá? Eu posso falar para vocês que eu conheci 2 séculos. Olha que tristeza. Aí o pessoal fala, professor, você é do grupo de risco? Eu falei, não, ainda não. Tá? Temos aí algumas características do conto. Primeiro, o conto apresenta um narrador. Esse narrador, ele pode ser narrador personagem, narrador onisciente, pode ser um narrador onisciente neutro ou não, tá bom? Então, lembrando, ele pode aparecer em primeira ou em terceira pessoa. Isso pode acontecer dentro da narrativa. Esse que nós vimos agora, pode ver, tem vários momentos, o narrador intercala. No primeiro momento, quem narra a história? No primeiro momento, quem é que narra a história? É o Melo, não é? Não. Seria o... O Enéas. O cara que conta a história. Lá no elevador. Isso. Tá bom? E o narrador, ele é onisciente ou não? Acho que sim, porque se é ele que está contando, então não é ele que sabe a história. Então, quando a gente fala Onisciente não é o que sabe tudo? Ele sabe, inclusive, o que passa no pensamento dos personagens. Agora, se ele ele sabe, inclusive, se a pessoa se sentiu bem, se sentiu mal, ficou triste, ficou melancólico, ficou admirado. É uma pessoa que ela sentiu desejo de falar. Sentiu desejo? Como que um outro sabe que o outro sentiu desejo? Então, esse é o onisciente. Existe também somente... Oi, pode falar, Vinícius. Eu acho que sim. Esse narrador onisciente, ele seria, por exemplo, alguém que já viveu essa história e está contando? Não. Onisciente, quer ver só? Eu vou narrar essa situação aqui da aula. O Jonas está observando a nossa aula e dá para perceber com o pensamento do seguinte: eu não vejo a hora de desligar essa câmera porque estou sentindo o cheiro do almoço. Ponto. Diz uma coisa, o Jonas falou isso? Não. Não. Mas eu, como narrador... Não, mas você sabe que ele pensou.
sabia o que ele pensou, tá bom? Então, isso é um narrador onisciente. Agora, o narrador observador é o seguinte, o Jonas está olhando para nós aqui com um olhar atento, porém, o seu lábio mal fala, ele somente balbucia um pouco, fingindo estar mastigando. Ou seja, eu só estou observando o que acontece, eu não sei o que ele pensa. Tá bom? Então, eu acho que é o onisciente, porque no final da história ele falou como que o cara se sentiu ao outro matar a aranha. E no começo ele falou que o cara se sentia sozinho lá naquela fazenda. É isso mesmo. Então, o narrador onisciente, ele conhecia, inclusive, os sentimentos do personagem. Tá bom? E o narrador observador, ele somente vê o que acontece, e o narrador protagonista, ele faz parte, o narrador personagem, ele faz parte da situação. Então, só para vocês visualizarem isso, aqui estão os... Vocês estão vendo aí ou não? Ainda não, né? Não. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí. Nós temos esses personagens, esses narradores aqui. Temos esses tipos de narradores aqui. Tá? No livro de vocês, pode ver na página 26, o que fala de narrador é bem curtinho. Então, vocês podem tirar uma foto disso, printar. Eu vou disponibilizar isso já no Eclésia. Assim que acabar a nossa aula, já vou colocar lá no Eclésia. Já está até aberto aqui, só falta eu enviar para lá. Tá? Então, o narrador, nós temos essas características. Narrador personagem. Quando ele vivencia, tá bom? Ele faz parte, ele está na história. O narrador observador, foi aquilo que nós comentamos agora, ele somente fala o que acontece sem que ele esteja participando, tá bom? E o narrador onisciente, aquele que conhece os assuntos, sabe de tudo, tá bom? Inclusive o que os personagens estão pensando e sentindo. Tá joia? Dúvidas aí? Beleza? Então eu vou adiante, tá? Professor, o senhor vai disponibilizar os slides no site? Sim. Vou disponibilizar no site, sim, esses slides. Tá? Assim que acabar a nossa aula, daqui a 5 minutinhos, eu estarei colocando lá para vocês. Tá? Deixa eu só abrir aqui o eClass. Próximo item que tem na página 26 de vocês. Sobre o enredo. O que é isso, gente? Enredo. Vocês sabem me dizer? É o andamento da história? Isso, o andamento da história, ou seja, é uma continuidade de ações. São vários acontecimentos, são várias ações que vão se dando ao longo do texto, que vai nos dando a ideia central, a ideia do nosso texto. Ok? Até aí, beleza? Beleza. Joia. Personagens. Agora, uma coisa interessante com personagens aqui. Vocês acham que num conto, mediante o que vocês observaram, um conto, nós temos muitos personagens ou poucos personagens? De acordo com aquilo que o senhor falou sobre os personagens principais, eu acho que não muito. Não muito? Realmente, são poucos personagens. Olha aqui, na apostila de vocês, na página 26 aí, personagem. Ser criado em uma narrativa pode ser pessoa, animal, objeto, tal, quanto à importância do papel. Pode ser protagonista, antagonista ou secundário. Agora, no slide que eu coloquei aqui para vocês, olha só. No segundo trecho aí, ó, embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitos delas. Agora vamos entender o que são muitos personagens. Olha só, habitantes de um bairro. No nosso conto, nós tivemos isso também, não foi? Muitos personagens? Foi. Quando? Em que momento? Quando ele foi eles vão apresentar. visitar a aranha também.
Não, mas assim, quando assim, teve muita gente. Quando fala dos habitantes da cidade, todo o povo da cidade, muita gente, não é isso? Não fala um por um. Fala muita gente, os habitantes, o povo, a população, aquela coisa toda. Então, isso são muitos habitantes. É o que está no slide de vocês aí, tá? Tá bom? Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. A história em si, vocês conseguiriam resumir em poucas palavras? Não sei, tem que tentar. Ó, verifique se a história não é essa daqui. Dois homens conversando no elevador. Um conta sobre um tal de Melo que vivia numa região do campo que tinha costume de tocar violão. E toda vez que ele tocava violão, principalmente a música Gavota de Tárrega, uma aranha saía da fresta e parava para ouvir. Porém, chegou um visitante que não conhecia a história dele. Quando viu a aranha, matou a aranha. Essa é a história ou não é? Sim. Só que Sim, só que sem os detalhes. Isso, então a história é curta. Né? A história é curta. Os detalhes é que dão vida ao conto. Então é isso que está falando no slide aí, tá bom? Maravilha? Maravilha. Tempo. Maravilha. Tá ali embaixo, tempo. Quando acontecem as coisas e o tempo que isso acontece. Vocês até mencionaram, né? Noite e tal, dando uma expectativa ou uma ideia de algum momento em que as coisas aconteciam. Por que vocês viram noite aí? De onde saiu isso? Qual é a ideia da noite? Né? A tardezinha era o momento em que ele tocava a sua musiquinha lá. Por isso que muita gente pensou que ele era preguiçoso, ou chegou à dedução, é um vagabundo, não faz nada, mas de repente não prestou atenção no momento em que as coisas aconteciam. Fala que ele ficava o dia todo lá, tocando violão? Não. Júlia, não entendi seu áudio, não. Seu áudio tá muito engraçado. Tá pipocando. Tá... Não entendi, não. Tá bom? Então, a história em si, ela tem um momento, tem um tempo. Em alguma parte dela, você consegue identificar, tá? Então, é disso que nós estamos falando do tempo aí. Espaço nós já vimos. Ação nós já vimos. E a narrativa, na página 26, ela é organizada de uma sequência de fatos ocorridos. E essa sequência de ações dos personagens, essa sequência também é chamada de enredo. Agora, quanto à personagem, lembrando, a aranha é um ser vivo? No texto, era um ser vivo? Sim, se mexia. Era um ser humano? Era um ser humano? Não, era um animal. Era um animal. Mas esse animal, ele não foi colocado no texto no mesmo patamar que um humano? Sim, porque o cara, ele... Assim, quando você tem um amigo, você que seja um humano, você trata ele como se ele fosse da sua família. Agora, ele tratou a aranha dessa forma. Então, colocou sentimento na aranha, colocou sensibilidade na aranha. Isso é característica dos seres humanos. Então, isso é importante quando a gente pensar em personagens, tá? Quando a gente pensar em personagens, olha só aqui embaixo, no primeiro parágrafo, olha, precisam ter mais de uns seres vivos. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Tá bom? Então, os personagens, às vezes, não são seres humanos, são outros seres, mas que ganham vida para participar da história, para fazer parte da história. Tá bom? Gente... Que nem esse conto aqui da página 27. Pode falar.
Isso mesmo, da página 27 tem um conto aí, o Conselho do Burro, tá bom? Então, tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, tá? Eu vou terminar por aqui com vocês. Hoje vocês novamente arrebentaram, show de bola, mandaram muito bem. Todas as participações foram excelentes, excelentes mesmo. Fiquei muito orgulhoso. Eu cada vez mais estou achando que essa turma vai render frutos espetaculares aí logo, logo, hein? Gente, maravilha. Alguma perguntinha tem aí? Dúvidas? Não dúvidas? Tá joia. O que eu preparei para hoje, nós não chegamos nem a 20% de tanta informação que tinha aqui para a gente trabalhar. Que bom, pelo menos assim vocês participaram bastante. Isso foi top. Vocês vão ter outra aula agora de química, né? Tá bom? E o professor já estará entrando, se não já entrou em aula aí já. Gente, desde já eu agradeço a todos vocês. Próxima aula vamos dar continuidade ao estudo. Eu acredito que vale a pena. Para vocês, tudo bem? Tudo jóia? Parabéns, gente. Para todos vocês, tchau, tchau. Vocês foram maravilhosos novamente. Um abraço. Tava aqui assistindo a aula do Sérgio. Tava aqui, eu. Oi, gente. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, gente. Tudo bem? Suavidade. Tá safe. Tudo otimamente incrível. Otimamente incrível. Olha, gente, acho que eu nunca tive uma resposta tão positiva na minha vida. Nossa. Ela tá animada. Otimamente. Ó, incrível, meu Deus. Claro. E aí? Como é que tá essa galera? Tá frio aí na casa de vocês ou tá quentinho já? Tá um pouco frio aqui. Apareceu o sol, mas o sol parece que está um pouco tímido. Agora ele já foi embora, esse chato. Tá muito frio aqui. Só tá de enfeite. Eita, vamos lá. Já mudaram? Respirem. Já pegaram o livro de química? Nossa apostilinha aí. Segundo bimestre. Deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui pra gente... na última aula do Eclass, eu pedi para vocês responderem da página 6, certo? Esses exercícios aqui. Vocês responderam? Alguém quer falar aí o que respondeu? A4, A5? Sim. Mas estava fácil, então tá errado, provavelmente. Então, vamos lá. Considere que seu professor coloque a seguinte figura na sua prova de química. Olha, gente, que sugestivo. Observe-a com atenção para responder as questões 4 e 5. Temos lá a nossa imagenzinha já estudada em algumas aulas. Qual das radiações tem maior poder de penetração e como ela é chamada? Vamos ver se está tão fácil assim. Deixa eu aumentar. Dica para vocês aqui. Muito fácil, né? Todo mundo acertou? Então, next. Deixa eu tirar aqui. Relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características, escrevendo o símbolo de cada uma nas descrições a seguir. Quando eu pego a apostila digital, não aparece esses símbolos. Então, eu espero que vocês tenham feito direitinho. Vamos ver se aqui no desenho. No desenho também não tem, mas lembre lá, alfa, beta e gama. São esses símbolos que é para pôr. Vamos ver se a resposta mostra direitinho. Ó, a respostinha nem mostra pra gente como que é cada uma. Então, essas 5... Para eu não ficar falando aqui uma a uma, eu vou colocar a resposta no Eclass, tá? Eu já disponibilizei a aula de hoje, mas eu vou editar e vou colocar lá direitinho. Eu escrevo e ponho lá para vocês. E a 6. 6, interpretação textual. Quando o físico francês Becquerel descobriu em 1896 que o urânio emitia espontaneamente uma radiação que ele denominou raios urânio, seguiu-se de uma grande revolução no conhecimento científico.
blá, 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 blá. Então, vamos lá. Marie Curie e seu marido Pierre Curie verificaram esse mesmo fenômeno em 2 novos elementos, rádio e polônio, por eles descobertos. Podemos afirmar que o texto trata da descoberta da radioatividade, descoberta do efeito fotoelétrico, origem, ou apresenta a origem do conceito átomo. Qual que vocês acham que é? Essa tá bem facinha também. Pode responder aí em voz, pode ligar o áudio aí, gente. Se não for A, velho. Eu acho que é a C. A C? A origem da radiação eletromagnética. Eu acho que é só A. Por causa que fala da magia. Isso, da magia. Tá É isso mesmo, é a alternativa A, tá? Nossa. Quando o nosso casalzinho abençoado lá, eles começaram a descoberta da radiação. E quando a gente falou lá daquele modelo atômico que eles ajudaram também, já mostrava pra gente aquela imagenzinha maravilhosa. Então é isso, só as 5 que eu vou postar lá, porque pra gente desenhar bonitinho. Para vocês visualizarem também qual é o símbolo de cada um. Deixa eu ir. Vamos lá. Aí, seguindo a nossa apostila, pulando aí esses exercícios, vai falar assim pra gente. Reações de desintegração nuclear. E vai começar a mostrar um monte de numerozinhos maravilhosos. Eu vou pôr o slide, porque aqui não está mostrando os símbolos. Então, espera aí que eu vou compartilhar outra tela. Aí vai ficar mais fácil da gente entender. Porque agora, para alegrar todo mundo, vai entrar cálculo. Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que prestar uma atençãozinha aí. Então, voltando lá em radioatividade, o conceito e os exemplos. Então, ó, radioatividade sem conceito, emissão espontânea de partículas ou ondas eletromagnéticas de núcleos instáveis de átomos, dando origem a outros núcleos. Sempre falando lá do núcleo do átomo. Então, os exemplos mais comuns e os mais utilizados, urânio, césio, cobalto, tório. São esses aí os exemplos mais comuns. Então, eles podem ser formados de forma natural ou sintética, tá? Então, natural, se formaram na mesma época da criação da Terra. Sintética, podem ser criados mediante reações nucleares. Daí nós já estudamos aí algumas reações. O raio-x nós já visualizamos, a historinha dos tubos catóticos. E olha essa observação aí que interessante. Os aparelhos de raio-x não são radioativos. A gente não pode falar que ele é radioativo, mas ele emite radiação. Quando que ele emite radiação? Só quando está ligado. Então, ó, em relação ao ser humano, os raios-x requerem os mesmos cuidados que a radiação gama e por isso não podem ser usados indiscriminadamente. Quando a gente fala de raio-x, é bem próximo da gente, né? Uma grávida, ela tem uma quantidade de ultrassom que ela pode fazer. Ela não pode, essa semana eu quero vou fazer ultrassom toda semana para ver ele crescendo semana por semana. Não é assim, tem um limite de radiação. A gente pode comparar aqui que a radiação gama, então são os mesmos cuidados. E aí a gente viu, ó, o Becker, o casalzinho Curie, abençoado da nossa vida. Todos trataram de radioatividade, Rutherford. E aí, exemplinhos aí das partículas. As alfas foram atraídas pelo polo negativo, logo deveriam possuir carga positiva. Isso também a gente viu lá, quando a gente estava vendo o modelo atômico, a gente deu uma pincelada nesse assunto aí também. Beta, carga negativa. E gama não foi desviada nem para cima, nem para baixo. Lembrem lá que ela não tinha um desvio. Por isso que elas são as mais energéticas aí no semelhante ao raio-x. E a gente consegue visualizar aí, ó, alfa, beta e gama, o símbolo de cada uma. Parece um Azinho, o alfa, né? O beta com B, uma perninha maior, e o gama tipo um Y. E
entram essas abençoadas imagenzinhas aqui. Deixa eu ver se para vocês eu consigo anotar. Consigo. Aqui, olhem aí, que bonitinho. Esses símbolos aí. O que eles querem dizer? As partículas alfas, ó. A alfa, aí tem o símbolo de alfa, um númerozinho aqui e outro aqui. Vamos entender o que é isso. Carregada positivamente, considerada uma partícula pesada, possuindo 2 prótons, 2 nêutrons, ou seja, igual a um núcleo de um átomo de hélio. Então, quando a gente fala lá, se eu somar os prótons e os nêutrons, que número eu vou ter, gente? Relembrem na vida de vocês. Alguém se arrisca a dizer aí? Na mesma quantidade? Não, se eu somo prótons e nêutrons, qual o número que eu chego neles lá? É 4. É 4, mas o 4 é que número? O que constitui minha massa atômica? É o 2. Não, é o 4. Elétrons? Ele gera elétrons? Vocês lembram o que constitui a massa atômica? A massa atômica é prótons, nêutrons e elétrons. Isso. E o que configura o meu Zzinho lá? Meu Zzinho é o quê? Elétrons. Número atômico. E o meu A? Prótons. Prótons, que é igual a? É 6. Elétrons. Peguem aí essa parte do caderno pra gente ir relembrando mesmo. É isso aí. Faz tempo que a gente não mexe com isso, a gente já nem lembra, né? Mas lembram do Z e do A? Aqui isso quer dizer isso, ó. Um é o Zzinho, o outro é o Azinho. Peguem, se eu não me engano, na apostila tá mostrando também, mas peguem um caderno e vamos tentar associar esses números aí. Vamos lá, partícula beta. Aqui, beta, ó, é um B com a perninha maior. Ela é menos 1 e 0, ó, carregada negativamente, considerada uma partícula leve, com 1 elétron. Por isso que é menos 1 aqui, tá? E aqui, relacionada aos prótons, é 2. Emissão gama, ela não possui carga. Lembra, a gente já tinha falado isso no slide anterior, ela não possui carga. Não possui carga elétrica nem massa, sendo uma onda eletromagnética. Deixa eu limpar aqui, fechar, vida que segue. Professora. Oi, Emma. Quando a senhora Teve uma vez que eu estava olhando no livro, lá na tabela periódica, que mostrava o que era cada um. Tipo assim, tem aqui o alfa, né? Aí tem o 2 embaixo e o 4 em cima. Na tabela periódica estava de um jeito, mas aí a senhora ensinou de outro. E eu esqueci como que era o outro, porque lá estava falando do número atômico e a gente achava que era número de massa ou alguma coisa assim. Tava ao contrário, para não né? confundir. Isso. Depende de qual tabela você olha. Deixa eu interromper aqui, para vocês me verem maior. Depende de qual tabela você olha. Sempre tem que olhar aqui, ó. Por exemplo, eu tô com uma tabelinha aqui, que a legenda dela para mim tá falando que o meu númerozinho, o nosso amado Z, tá aqui em cima. Então depende da tabela que eu olho. Na nossa apostila, ela deu um padrão. E aí o padrão tá lá quando a gente começa a ver. Ó, cada tabela periódica é de um jeito. A intenção é ser a mesma base, mas depende do que essa tabela periódica quer me informar. Eu tenho uma tabela periódica aqui, gente. Vou mostrar a legenda para vocês, só para ver se vocês entendem essa loucura que é. Isso daqui é só a legenda dela, do meu número. Quando você olha o número assim, ó, tem 1 bilhão de números. Então depende de qual tabela eu estou usando. No livro de vocês, ele tem aquele padrão lá de Z e o A. Olhem no caderninho aí, que é o número, o Z e o A. Cada um sempre vai ficar do lado. Então, todas essas questões que vão vir aí no nosso livro, vai ser com esse padrãozinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Foi lá para frente. Então, ó, poder de penetração, a gente já viu o poder de penetração deles também, de
O único que ultrapassa a barreira do corpo, por exemplo, são as partículas gama. E aí, ó, remoção completa de um ou mais elétrons de valência. Agora vai entrar na nossa vida de novo a questão de remover elétron, de quando que uma partícula alfa vai virar beta, que vai virar gama. A ordem é mais ou menos essa daí mesmo, ó. Alfa, depois beta, depois gama, tá? Que é a ordem do poder de cada uma vai ficando um pouco mais forte. Algumas características que eu não vou focar agora, mas ó, para a gente relembrar aí, ó. Então, número atômico, Z. Z é igual ao número de prótons. Igualzinho lá a gente viu. E se não tiver nada, que é igual ao número de elétrons, se não for um íon ou um cátion. E aí, ó, número de massa é o A. E o que é o A? Prótons mais nêutrons. Então, por isso que lá na partícula... Ó como é que é formada a partícula aí, ó. Deixa eu pintar de novo. Aqui, ó. Então, lá ele falava que era 2 prótons e 2 nêutrons. E aqui tinha ficado 4, lembra? Então, o A é prótons mais nêutrons. E o Z, número de prótons. Por isso que a nossa partícula alfa, ela é 2 e 4. Que letrinha feia com o mouse, gente. Mas é isso daqui, ó. Então, é isso a gente tem que lembrar agora, que a gente vai usar bastante. O que é o Z? Z é número de prótons. O que é o A? O A é prótons mais nêutrons, tá? Relembrando isso daí. E o que é isótopo? Átomos do mesmo número atômico, mas número de massa diferente. Quando a gente fala massa diferente, é aqui, é o A que é diferente, tá? Radioisótopo é o mesmo termo utilizado do que isótopo radioativo. Quando a gente fala, é a mesma coisa. Então... Pro. Oi. Então, para achar aquilo que você tinha pedido do alfa, que é o 2 e o 4, eu vou achar primeiro o nêutron, que é o número de massa menos o próton, então seria o 4 menos o 2, e depois eu ia somar o 2 com o número de nêutrons, que daria 4? Se ele desse a informação, você está querendo dizer assim, que se ele desse a informação, deixa eu anotar aqui, só do 4 aqui de massa, é isso? Para você achar o número de prótons, é só você fazer nêutrons menos próton, é isso que você está falando? É. Ó, nêutrons mais próton é igual a massa, então esse número aqui quer dizer que eu tenho os 2 prótons e os 2 nêutrons. Por isso que ele fica 4. E aqui ele tem 2 porque aqui é o número de prótons. Z é igual a P. Entendeu? Por que ele é 2 e 4? Aqui ele é menos 1 porque não muda nada em relação à massa. As partículas beta não acrescentam nem diminuem nada na massa. Mas ela tem um elétron, por isso que ele está falando que é menos 1, porque aqui ele não está falando número de prótons, ele está falando que é menos 1 elétron, tá? Se ele tem um elétron, é sinal que ele tem aí um próton a menos, sempre relacionado um com o outro. Tem que limpar. Limpar todos os desenhos. Então, relembrando isso daqui, ok. Agora, a gente entra na primeira e na segunda lei aí da radioatividade. A primeira lei vai falar para a gente aí, ó, quando o átomo emite uma partícula alfa, deixa eu diminuir aqui, seu número de massa, seu número atômico, que é o Z, diminui 2 unidades, e seu número de massa diminui 4 unidades. Aqui, ó, gente, o alfa, ele é 2 e 4. Então, o que vai acontecer? O número atômico vai diminuir 2 unidades e o número de massa vai diminuir 4 unidades. Exemplo, aqui, ó, a gente tem um elemento qualquer, com X número de massa e número atômico aqui. E aí emitiu uma partícula alfa. A equação que eu vou fazer é aqui, ó, eu vou pegar a massinha dele, diminuir por 4, vou pegar o número atômico dele e diminuir por 2. Exemplo.
é o americio decaindo a Neptúnio. Por quê? Porque ele emitiu aqui uma partícula alfa. Então, a gente tinha aqui americio, 241 de massa e 95 de número atômico. Ele emitiu uma partícula alfa, eu diminuo 4 de massa, vai ficar 237. Diminuo 2 de número atômico, vai ficar 93. E aí eu cheguei ao Neptúnio, porque mudou o número de massa, número atômico, virou Neptúnio. E é isso que a gente vê nessa primeira lei de Scooby. Porque são duas leis. A primeira lei se refere à partícula alfa e a segunda lei se refere à partícula beta, tá? Então, não pense em leis diferentes. É a mesma lei, entre aspas, só que relacionada à partícula alfa e relacionada à partícula beta. Neste caso, o que a gente tem que entender aqui é que quando a gente tem um determinado elemento e ele emite uma partícula, vai mudar toda a sua estrutura. Eu estou emitindo quando a gente fala isótopo radioativo, eu estou emitindo a partícula alfa e ele está mudando toda a minha massa e todo o meu número atômico. Tá, então, quando ele emite uma partícula... Quando eu quero alfa, eu subtraio o que é do... Isso, as coisas do alfa com do elemento que a gente tem aqui, é isso? Nós estamos subtraindo. A gente tem lá a partículazinha de alfa, mas a gente subtrai, a gente diminui. Sempre subtração, tá? Quando a gente fala de primeira lei lá do alfa. E tem alguma coisa diferente? Isso muda quando é com o beta e com o gama? A gente vai chegar lá, estamos agora no beta, presta atenção aí. Quando o átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa permanece constante. Então, é diferente em relação à primeira lei lá do alfa. No alfa a gente diminuiu. No beta a gente vai aumentar uma unidade do número atômico, tá? Ele é -1 aqui, em sinal do... Lá era positivo, ficou diminuindo, e aqui é negativo, fica aumentando. Então, o interessante aqui, deixa eu voltar. O interessante aqui é vocês anotarem aí, neste momento, esta formulazinha aqui, ó. Quando eu tenho uma emissão de partícula alfa, eu vou -4 no número de massa e -2 no meu número atômico. Vou passar de slide, tá? Quando eu vou para a minha partícula beta, a minha anotação tem que ser aqui, ó. O meu número de massa não muda nada e o meu número atômico vai ficar +1. Então, quando eu emito uma partícula beta, é isso aqui que muda. Essa é a minha segunda lei. Z aumenta e massa permanece constante. Então, isso é a minha segunda lei né? Que é a segunda lei da É que nem aquele negócio do íons e dos cátions. Na hora da nossa conta é a mesma. Mas aqui, outra coisa que acontece, ó. Césio decaindo a bário. Então, aqui não vai mudar só o número atômico, muda o elemento também. Porque quando muda tudo, a gente chega a outro elemento. Quando eles emitem radiação, emitem partícula alfa e beta, transforma-se em um novo elemento. É isso que acontece. Ó, o césio 137 e 55. Quando ele emitiu aqui uma partícula beta, o seu número de massa ficou igual e o número de próton aumentou 1. Então, ficou o bário. O seu número atômico, desculpa, não é de prótons, é o atômico. Essas são as duas formulazinhas que nós vamos trabalhar na primeira e na segunda lei de radioatividade aí. Vamos refletindo, ó. Como a partícula beta pode ser comparada a um elétron se ela é uma radiação nuclear? Lembra lá que é como se perdesse lá, se ganhasse um elétron? Por quê? A partícula beta é emitida quando um nêutron estável se desintegra. Quando a gente fala de emitir a partícula, a gente está pensando aí que o nêutron se desintegrou, convertendo-se em próton. O próton fica no núcleo e como a massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron, a massa total do núcleo atômico não se altera.
tá? Então, o fato de eu ter tirado um nêutron e aumentado um próton, ele não altera a massa, por isso que ele fica mais um, né? Ele ganha ele equivale a um elétron, mas lá na nossa formulazinha ficou mais um e o zero quando mexe na massa. Então, um nêutron, que é igual a um próton, mais um elétron mais um neutrino. Ô, Nath, você pode voltar lá na fórmula que eu não consegui anotar? Alfa, Elétron. Elétron. Alfa, beta. Ah, essa que tá aí mesmo, a primeira lei. Ó, primeira lei. Eu já, na verdade, eu já disponibilizei, eu já pus no Eclés antes de entrar na aula de vocês para não esquecer. Eu tô acompanhando. Tem no Assim, livro. Tem no livro também. Obrigada, Nath. Por nada. Beta, você já anotou? Uhum. Tem no livro também, tá? Se vocês quiserem grifar, sublinhar, rabiscar e anotar tudo, tá no livro. E na radiação gama, a gente viu a primeira lei para alfa, a segunda lei para beta, e aí acabam-se as leis. Por quê? Radiação gama. Ó, ela é formada por ondas eletromagnéticas que são emitidas por núcleos instáveis, sempre falando de núcleos instáveis quando a gente fala de radiação, né? Em seguida, a emissão de uma partícula alfa ou beta. Se os nuclídeos descendentes estiverem excitados, exemplo aí, decaimento do disprósio. Quando a gente pensa que não tem mais nada, tem mais disprósio. A massa e o número atômico se preservam. Então, quando ele emite radiação gama, ele não muda, não altera, não vai decair para outra substância do césio do bário, por exemplo. Ele vai se manter. Então, a emissão de uma onda eletromagnética, a radiação gama, ajuda um núcleo instável a se estabilizar. Então, a gente pensa lá, por que ele não vai alterar? Porque o núcleo está instável, emitiu a radiação gama, e aí ele vai estabilizar. Então, até chegar o momento em que ele não vai estar mais instável, não muda o tipo de radiação, não muda o elemento, nem nada. Então, não tem uma lei para radiação gama, porque não tem uma conta que se faça, tudo se mantém. Então, vamos lá exemplificar aí os exercícios, mais ou menos. Pro, Oi. tem um exercício que, vamos supor, ele quer que passe para alfa e depois passa para gama. Tipo assim, vai ter um elemento, aí você transformou ele em alfa e depois você automaticamente... Não, automaticamente não. Você usa esse mesmo número que você passou pro alfa para passar para gama, não, para beta. Tem exercício assim? Os exercícios, se vocês se adiantarem aí e olhar na página seguinte, os exercícios que virão desta maneira. Ele vai dar exemplo esse daí que eu vou falar para vocês. Ó. Suponha um nuclídeo radioativo X. Não está falando qual elemento é um X. De número atômico 90 e cujo número de massa seja 232. Então, sempre aqui a gente começa anotando aí o X, 232 e 90. E aí, supõe ainda que o referido nuclídeo emita sucessivamente uma partícula alfa. Aqui, alfa. Oh, meu Deus. Pense na mulher ruim de... Não é só a senhora, não. Fica tranquila. Então, pense aqui. Vamos usar aqui, ó. Ó, que lindo. Aqui, ó, ele emitiu uma partícula alfa. Então, aqui, no nosso exemplo, eu tenho aqui o meu produtinho inicial, meu X, que emitiu uma partícula alfa. Eu cheguei a este resultado. Por que ele mostra assim, inverso, né, de uma conta de matemática? Aqui ele está mostrando o que aconteceu. Ele não está fazendo a conta em si, ele está mostrando o que aconteceu. Depois. Ia falar que é matemática americana. Mais ou menos, gente. Sistema Internacional de Medidas. Se vocês colocarem ao contrário, mostrando, destacando, aqui no caso a ordem dos fatores realmente não altera o produto. Se vocês inverterem, mas me mostrando certinho que este daqui ficou após a emissão da partícula alfa, não tem problema.
Então, vamos lá. E aí, em seguida, duas emissões de beta. Ele fala assim, ó, duas emissões de beta. Então, primeira emissão de beta aqui, ó, eu tinha o meu Y. Por que que virou Y? Para a gente entender que já não é mais o mesmo elemento. Ele já emitiu uma partícula alfa, ficou com este valor aqui, 88 e 228. Lembra Letras que... diferentes, números diferentes. Elementos, no caso, diferentes. E aí ele vai emitir um beta. Não mexo na massa, vou aumentar um aqui de número atômico. Então, é este o meu valor. Ele vai emitir outra radiação beta, que fala lá, são duas seguidas. Então, eu tinha aqui o meu primeiro da emissão beta, vou adicionar um de número atômico de novo, a massa permanece. Chega a este resultado. E, por último, ó, ao final, ó, duas emissões beta e, novamente, uma emissão alfa. Aqui, ó. Peguei o meu da emissão beta, pus uma emissão alfa, cheguei no valor final de 224 de massa e 88 de número atômico. Logo, meu Deus, quanta coisa! Ainda bem que gama é 0. Ainda bem que gama a gente não se preocupa em relação a Mano, tô perdida. Pensa assim, Murilo. Você tá perdida, irmão? Não, gente, pensa assim. Quando eu tenho um determinado número, deixa eu mudar aqui. Tô parecendo um segue de tiroteio. Quando eu tenho um determinado númerozinho, que nem no caso eu tinha o meu X. Agora eu não sei mais voltar pro... não sei mais. Sei sim, quem disse que eu não sei? Quando eu tenho o meu X lá, a 90, meu Deus, era melhor ter deixado, e 232, ele emitiu uma partícula alfa. Então, aqui eu vou fazer menos 4, aqui eu vou fazer menos 2. Por isso que chegou ao meu valor de 88 e 228. Então, independente do número da minha conta, da ordem da minha conta, eu sei que quando eu emito uma partícula alfa, aqui é 4, aqui é 2, eu vou diminuir 4 aqui e 2 aqui. Então, é simples, não compliquem a vida de vocês. Essa parte é fácil, só na hora de interpretar o exercício que tem que tomar cuidado. Que nem ali estava falando duas emissões de beta, então a gente não pode colocar só uma, tem que ser duas. A gente tem que prestar atenção nisso, nos detalhes aí. Por mais que a emissão beta seja igual uma com a outra, o fato dele emitir duas, eu já podia ter multiplicado por 2, podia, mas o fato dele ter emitido duas quer dizer que eu tenho que me atentar a esses pequenos detalhes aí, de fazer etapa por etapa. Cada emissão é uma emissão, então eu não posso, né, que nem eu falei, multiplicar por 2. Matematicamente falando, eu poderia logo fazer mais 2 e pronto, já mais 2 no meu número de atômico. Só que, quimicamente falando, não. Cada emissão é uma emissão, é feita de uma vez, por isso que a gente tem que fazer um a um. Resumindo lá, ó, logo o número de nêutrons do elemento Y, nosso elemento final aí virou Y, é 224 menos 88, né? Massa menos número atômico, que vai dar 136 nêutrons. Porque a gente está falando em nêutrons agora. A gente fez todos aqueles cálculos lá, só que a gente focou em prótons e elétrons. Só que agora, com a radiação, a gente está falando de nêutrons, de núcleos instáveis. Por isso que agora o nosso cálculo é focado em nêutrons. Mas ainda na mesma formulazinha que a gente aprendeu lá no comecinho. Então, não compliquemos a nossa vida. Vamos ver mais um exemplinho aqui, ó, antes de acabar a nossa aula. Para que o átomo RN222 e 86, 222 de massa e 86 de número atômico, se desintegre espontaneamente e origine um átomo de carga nuclear positiva, 82, e contendo 124 nêutrons, quais os números de partículas alfa e betas que deverão ser transmitidas respectivamente? Meu Deus. Aqui ele está falando o contrário da outra. Na outra ele deu as partículas e queria o número final. Aqui ele está fazendo ao contrário. Ele está dando o número final e quer saber o tanto de partícula que foi emitida.
Como que a gente vai saber disso, Nath? A gente vai ter que fazer aí, usar a nossa realmente matemática, dedução, um pouquinho aí, e entender que ele tinha 222. 222 menos 86, quanto que dá, gente? Ninguém sabe? Ninguém quer fazer conta? Ele tinha 222 números de massa. Menos o número de prótons me dá o número de nêutrons. É isso que acontece. Massa menos prótons é igual a nêutrons. Então, 136 de nêutrons aqui no começo. 136 de nêutrons eu tinha no começo. No final, eu fui para 124. O que eu faço aqui? 124 mais 82. 124 mais 82. Vai me dar 206. Eu já sei que meu número final vai ter 206 de massa e 82 de número atômico. Então, eu já tenho o meu número final. Agora, o que eu preciso fazer é emitir partícula por partícula para chegar ao meu número final. Eu emito aqui partícula por partícula. Se eu emito a alfa, eu chego a esse número. Se eu emito outra alfa, esse número. E é isso que a gente vai fazendo até chegar. Quando eu vi, ó, tá vendo aqui? Eu emiti alfa, por quê? Para mexer na minha massa também. Então, eu emiti uma alfa, mexeu na minha massa, outra alfa, mexeu na minha massa. Quando eu cheguei na massa 206, eu não podia mexer mais com massa. Depois disso, é só partícula beta. Beta até chegar no meu número de 82 aqui. Entendeu por que ele emitiu 4 alfas e 4 betas? Deu para entender um pouquinho? Não consigo entender, não. Não conseguiu? Quando eu emito partícula alfa, eu mexo na minha massa, certo? Massa e no meu número atômico. A alfa sempre vai mexer nas duas, vai subtrair. Então, eu emiti 4 partículas alfa e meu número de massa chegou ao 206. Foi isso que aconteceu. Fui diminuindo 4, menos 4, menos 4, menos 4. Meu número de massa chegou ao 206, que já era o meu número que eu tinha que chegar no final. Então, meu número de massa já estabilizou. Só que o meu número atômico ficou ali em 78. Então, eu precisava emitir alguma partícula que mexesse só no meu número atômico. Qual que é a partícula que mexe só no número atômico e não no número de massa? É a beta. Então, eu comecei a emitir partícula beta até o meu número de massa ir crescendo. Quando é beta, aumenta. Então, até meu número meu número atômico ir crescendo até chegar no 82. Então, foram 4 partículas, 78, mais 4 partículas beta para chegar no 82. E assim, eu descubro lá na tabela periódica qual é o elemento que tem 206 de massa e 82 de número atômico. Então, o objetivo era chegar no 216, por isso que você parou na 4ª vez? Isso. O objetivo era Como esse. que eu sei que era esse o objetivo? Se no enunciado não está falando nada disso. Quando ele me deu aqui, ó, origine um átomo de carga nuclear positiva 82 com 124 nêutrons. Quando ele me deu essa informação, ele já me deu meu número de massa. Ele já mostrou para mim qual é o meu elemento final. 124 mais 82, nêutrons mais prótons, é meu número de massa, que deu 206. E 82 prótons é igual ao meu número atômico, que é 82. Por isso que eu já sabia qual que era o elemento que eu tinha que chegar. Tá, beleza, agora eu entendi. Eu vou explicar de novo na próxima então, aula. Peraí. Vou deixar também lá. Então, quando eu quiser o número final de alguma coisa, eu vou fazer isso? Somar o número de prótons com o número de nêutrons? Isso. E aí eu vou fazendo a conta até achar o número desses dois. Da soma desses dois. Isso. Beleza. Ok? Eu vou explicar de novo, gente, com calma. Hoje foi corrido, já deu aí 5 minutos da nossa aula.
Vou explicar de novo, mas estudem. Vou colocar, já coloquei no Eclese, então olhem aí até esse slide que nós aprendemos. Tem mais exemplo, tá? Para não complicar tanto a nossa vida. Tem mais exemplos, tem mais 4 slidezinhos aí, inclusive um exercício mostrando passo a passo. Então já vão olhando, próxima aula a gente retoma esse assunto, tá bom? Beijinho. Tá bom, Pro. Tchau. Não se assustem, é Tchau. matemática. É -4 É e mais 1. tranquilo. Te amo, Tchau, Pro. Lívia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Amo vocês. Matemática pura, ou seja, lógica. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, Pro. Tchau, Te amo. Nath. Beijinhos. Tchau. Tchau. Caraca, eu sou um bosta, não entendo nada nessa merda. Que delícia de conteúdo, velho! Sou um bosta. A conta é mó simples. Não, o A Murilo... conta é mó simples, eu não entendo o contexto do rolê, velho. Que ódio. Mano, eu tava gostando de então química estuda. porque não tinha conta. Oxe, a É gente que não começou a tem ter conta. conta de química no início do ano. Pera lá, né, velho? Verdade, pera lá, Química Vinícius. sempre teve. Pera lá, vamos calmar aí os Mano, nervos. eu tava gostando de química porque não era física. Agora os Perdi dois têm. meu- Agora partiu pra biologia. Ah, nem queira biologia. comparar química com física. Não dá tem pra comparar, comparação, velho. Vinícius. É tipo você As coisas eu comparar não entendo. português com gramática. Não, pera. Literatura com Piada, gramática também não tem piada. comparação.